Bom, pessoal, boa noite, professor Bruno Lopes, aula de História da Educação. O conteúdo que nós vamos falar hoje vai ser a educação no início do contexto aí da ditadura militar, ok? Nós encerramos a nossa última aula falando então do início da educação, né, do começo da pedagogia do oprimido, onde o Freire já começa a lutar, então, para evitar aquilo que ele mesmo chamava de educação bancária. Aquilo mesmo, então, que ele falava que era muito ruim em frente à educação, que eram os alunos, né, terem uma gama de conhecimentos que muitas vezes não seriam aplicados, que muitas vezes não teriam importância aí para eles. E o que vai acontecer? O Paulo Freire ele vai ser aí um dos maiores ícones, né, dessa época. Ele vai ser uma das pessoas aí de maior importância para esse período, porque ele que vai lutar para que houvesse aí, então um diálogo grandioso, né, um diálogo construtivo entre o aluno e o professor. E isso daí vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Isso daí vai transformar a vida de muitas pessoas, porque a educação ela vai passar a ser vivenciada de uma outra maneira. Muitos hoje são críticos, né, da pedagogia do oprimido. Muitos hoje acham que os educadores não têm que se preocupar com a formação do senso crítico dos indivíduos, né, que deve simplesmente dar a aula e não fazer mais nada do que isso. Só que nós, né, como estudiosos da educação, vocês como pedagogas, né, vocês sabem que a importância dessa metodologia aí, ela é uma importância ímpar dentro da nossa sociedade. Não tem igual, né, esse valor aí que é estabelecido a partir do pensamento aí do Freire, né? Tanto é que ele falava nas suas citações que o aluno deveria aprender com o professor e o professor também deveria aprender com o aluno, né? Isso daí acontece, a gente vê cotidianamente acontecer, né? Quem realmente tem aí a inspiração educacional, quem realmente participa, né, com voz ativa dentro da educação, percebe que tudo isso daí acontece no dia a dia. Bom, vocês vão se dirigir agora lá para a página 108, a seção 2 aí do capítulo 4, o pessoal. A educação em tempos de ditadura militar. Então, a gente vai fazer agora uma breve análise aí para tentar se lembrar, né, o que aconteceu nesse período. 31 de março e 1º de abril ficaram marcados em 1964, que é a data quando a 4ª Região Militar de Minas Gerais se dirigiu para Brasília para poder aplicar um golpe de Estado no João Goulart, após o João Goulart ameaçar fazer uma reforma de bases, né, que mexeria, faria uma reforma política, uma reforma tributária, e uma reforma que iria atingir aí várias partes, né, várias seções aí dos direitos aí e também da sociedade brasileira. Aí os militares acharam aí melhor então tomar o poder e a partir daí começa uma intensa ramificação desses militares para poder fazer com que a educação fosse esvaziada do seu senso crítico. Claro que o objetivo de esvaziar a educação do seu senso crítico vai ser o quê? O pessoal vai ser, né, fazer com que os indivíduos aceitassem aquilo que fosse passado aí. Tanto é que o primeiro parágrafo está dizendo o seguinte, ó, o período da ditadura militar é conhecido historicamente como anos de chumbo, caracterizado pela ausência de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Bom, pessoal, a sociedade é regulada por uma Constituição que prevê uma pluralidade de órgãos dotados aí, então, de competência distinta, né, explicitamente determinada. Os poderes judiciário, legislativo e executivo são exercidos aí separadamente. O Estado de Direito é aquele Estado onde nada é feito de forma sumária,
né, onde nada é feito de forma arbitrária, tudo vai obedecer àquilo que os indivíduos da sociedade colocaram como lei, né? E, infelizmente, pelo menos para mim como um democrata, né, infelizmente, os militares aí eles vão tentar tirar esse papel da escola. E pior, né, vai começar aí um estado de cerceamento em cima dos professores. Os professores passarão a ser vigiados, eles não vão poder tomar conta, né, de assuntos pedagógicos, eles simplesmente vão ter que reproduzir aquilo que fosse mandado aí pelo governo militar. Então tá aí, ó, o regime da ditadura militar iniciou-se no dia 31 de março de 1964, com um golpe de Estado contra o presidente João Goulart, que eu já expliquei para vocês, e terminou em janeiro de 1985, com a eleição indireta, né, via colégio eleitoral de Tancredo Neves e José Sarney. O que é uma eleição indireta? Eleição direta é quando todos os cidadãos vão às urnas e escolhem quem será o seu presidente, quem será o seu governante. E a eleição indireta são apenas aqueles que já são políticos, né? Deputados, senadores e pessoas que já exercem algum tipo de cargo nesse sentido aí, é que vão fazer a votação, que vão escolher aí então como que quem, no caso, vai ser aí o sucessor. Se você fizer as continhas aí para poder observar, você vai ver que foram 21 anos de ditadura militar. Então, quer dizer, foi uma época aí, por isso que é chamado de período de chumbo, né, onde todos foram atingidos, né, cidadãos, professores, alunos. Às vezes, algumas pessoas mais velhas falam que o período da ditadura militar foi bom, porque ele leva em consideração algumas coisas. Ah, não tinha criminalidade, mas aí se você for ver, em 64, nas cidades de interior já era bem menos criminalidade mesmo. Agora, e no setor econômico, no setor educacional, nessas áreas, é que para nós, na história da educação, vai ser importante. Tá? O Congresso foi considerado um mal e as decisões eram centralizadas nos generais, que ocupavam a cadeira da presidência da República. Aí essa velha historinha que vem se repetindo aí ultimamente, né, de que o Congresso é viciado, o Congresso é corrupto, que tem que fechar o Congresso. O grande problema que nós temos que entender nessa parte de fechamento de Congresso, essas coisas, é que nós perdemos o Estado de Direito, a gente perde os nossos direitos. Se eu precisar reclamar por exemplo, um abuso cometido contra mim, eu vou reclamar esse abuso para quem? Não haverá, então, para que fazer isso. O Executivo foi fortalecido em detrimento do Legislativo. O regime militar foi paulatinamente evitando o jogo político. Foi nesse período conturbado da história política brasileira que surgiram nomes como a Lei de Segurança Nacional, que era a lei que suspendia parte dos direitos do indivíduo, e ele poderia ser investigado, né, poderia sofrer prisões e tudo mais. E o Serviço Nacional de Informações, com prisões políticas, o Ato Institucional número 5, e o exílio e outros termos aí de nítido teor antidemocrático. O que é isso, exílio, pessoal? É você pegar um cidadão e expulsá-lo aí do país, que é uma coisa muito complicada, né? Imagina por você discordar de alguma coisa ou por falar alguma coisa, você ser simplesmente expulso do país, você ser simplesmente neutralizado do país. No campo econômico, o regime militar abandonou de vez o nacional desenvolvimentismo, atrelando-se ao capital estrangeiro. A influência norte-americana se fez sentir através da Aliança para o Progresso. O que vai ser essa Aliança para o Progresso, turma, que foi adotada aí como medida pelos generais? A Aliança para o Progresso era um programa de apoio à América Latina, como uma resposta ao temor da expansão comunista. O grande problema, a gente vai ver mais à frente, né, é que os Estados Unidos vão interferir na educação brasileira. Claro que não tinha nada disso de comunismo. O Brasil, nossa, nunca foi, nunca chega perto de ser comunista. Né? O povo brasileiro é individualista, capitalista, egoísta. Tudo com ista que a gente puder pensar,
tá aí. E graças a Deus também, porque o comunismo também não foi um sistema bom, assim como o capitalismo deixa muitas desigualdades, né? O que tem que funcionar educacionalmente falando para nós professores, né, é o ensino crítico e o respeito às leis, porque a lei é o que vai determinar o que deve acontecer dentro aí de um Estado, dentro de um país. Era o interesse dos Estados Unidos fortalecer a sua influência sobre o Brasil, notadamente após a Revolução Cubana. E dessa forma, os militares se distanciaram cada vez mais da sociedade civil, possibilitando aí o golpe de 1964. O que acontece, pessoal? Dentro de uma regra básica da sociologia moderna, o Estado ele tem por obrigação que respeitar a sociedade civil, ele tem que estar submisso à vontade da sociedade civil. E como que isso acontece? Através das leis. São as leis que vão garantir isso. Agora, se o Estado, né, ele permanece, digamos assim, oprimindo, se ele permanece superior aí aos indivíduos, ele quebra aquele papel da administração moderna que ele tem então. Um exemplo aí para nós aí, ó, um exemplo marcante desse distanciamento foi justamente a política educacional, que foi atrelada aos acordos MEC-USAID. O SAID é o Sistema Educacional norte-americano, tá, pelo pessoal, pelos quais o Brasil receberia, então, apoio técnico e financeiro. Aí o que vai acontecer? Né? Os Estados Unidos interferem na educação, impedindo aquilo, então, que vinha sendo buscado, impedindo aquilo que os indivíduos vinham tentando colocar aí em funcionamento, que era uma educação crítica. Educação crítica em que sentido? Aí a gente tem que deixar isso também muito bem estabelecido. Quando eu falo educação crítica, tem pessoas que vão entender ao pé da letra, né? Vai pensar assim, os educadores queriam formar os alunos para criticar tudo, para poder ir contra as ideias do governo. Tal. Não, o que é uma educação crítica? É onde o indivíduo aprende por si próprio, por si só, né, a tomar as suas próprias decisões, sem precisar X ou Y falar para ele o que é. Infelizmente, vocês sabem disso, já estudaram isso em outras matérias e algumas já até comentaram comigo, né, que hoje o grande problema do Brasil em termos educacionais é o analfabetismo funcional. Pessoas que têm um diploma de escolaridade, sabem ler 2, 3 linhas e escrever o nome, é considerado alfabetizado. Mas aquele senso crítico, né, de ver algo, de questionar algo, de fazer algo aí por si próprio, isso daí é o que tem que ser ensinado para os jovens, para as crianças e também para os adultos. Felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, né, felizmente porque alguém aprende a educação crítica, infelizmente porque não são todos. As redes particulares têm mais esse critério de formação, né, tem mais esse critério aí de passar um pensamento crítico para os indivíduos. Bom, a educação nesse período, então, do regime militar, entramos agora na nossa vibe, como diz nossos alunos hoje em dia, né? É representado por termos como repressão, privatização do ensino, desmobilização do magistério e o tecnicismo, que é aquela educação formada aí para o capital humano, né, preocupado com o trabalho, com a aquisição de riqueza, com emprego, fonte de ganho e essas coisas. Então, o que a gente está analisando na história da educação? Seria o desmonte, né? Seria como eles começam a atuar para poder enfraquecer a participação aí dos professores nessa formação do cidadão, que tivesse plena competência, que tivesse plena capacidade aí de intervir, né, dentro dos problemas. Com esta política, o governo militar, então, acabou por eliminar os movimentos de educação popular. Então, os MEP, que eram aqueles movimentos que a gente estudou na nossa última aula, que faziam teatros, né, que faziam manifestações culturais, que levavam a educação até a porta das fábricas, tentando informar os indivíduos, eles serão caçados. Né? Caçado em que sentido? De ser proibido, de ser jogado na clandestinidade. Tá? E vai ser justamente
por evitar essas medidas que vinham sendo, tomadas, né, e que vinham surtindo efeito, aos poucos, mas vinham surtindo efeito, é que vai ter um grande crescimento do analfabetismo nesse período aí. Porque deixa de ser uma importância qualificar bem o aluno, né? Aquele ensino propedêutico preocupado em dar capacidade para o aluno depois continuar os seus estudos, né? Tentando aí uma vaga no mercado de trabalho, tentando uma profissionalização universitária, isso daí vai sendo deixado de lado. Tá? Aí, como os militares eles vão perceber que o índice de analfabetismo cresceu, o que eles vão fazer no ano de 1967? 3 anos depois aí do golpe militar. Eles vão criar aí o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Qual que era a função do Mobral? Dar escolaridade para a galera, mas reduzindo aí a formação dos mesmos indivíduos. Seria tipo assim, você pegar a forma de ensinar do Paulo Freire, mas excluir toda a essência do pensamento crítico, de combater a educação opressora, né? Tudo isso daí era retirado, era simplesmente ensinar que 2 mais 2 é 4, né? São 4, desculpa, hoje está agarrado o negócio aqui, pessoal. 2 mais 2 são 4, né? E também ler e escrever aí as coisas mínimas. Então vai ser reduzido aí esse pensamento. Por quê? Não era interesse desse pessoal, né, formar pessoas criticamente políticas. Porque uma pessoa que é minimamente crítica dentro do setor educacional e da política, ela sabe que todos os cidadãos têm que participar das escolhas, têm que participar dos processos e daí por diante. Apesar do grande número de inscritos que vai haver aí nesse movimento brasileiro de alfabetização, a sua efetividade ela foi contestada, né? Porque muitos indivíduos saíam sem ler direito e sem saber desenhar seu nome. Então o cara ia lá, frequentava as aulas, né? E logo depois de frequentar as aulas, o que acontecia? Ele se formava. Quando ele se formava, era descoberto aí então que ele não tinha a capacidade aí das 4 operações direito, né? Ele não sabia, vamos dizer assim, ler direito, não sabia desenhar seu nome direito, muito menos matemática e coisas nesse sentido. Até agora alguém quer fazer alguma pergunta, turma, sobre esse tema? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar, né, de alguma coisa relacionada à ditadura militar e à educação brasileira. Já ouviram falar alguma coisa nesse sentido, pessoal? Tô achando que vocês foram jantar, hein? E me largaram Eu tô aqui aqui. falando. Vocês já ouviram? Quem que é eu tô aqui? Fala para mim quem é você. Eu, Vaniele. Oi, Vaniele. Sempre presente nas minhas aulas. Estou orgulhoso de você, viu? Também tô aqui, viu, Bruno? Parabéns. Eu também, Bruno. A Camila tá aí. O que tem de janta aí hoje, Camila? Eu já jantei. Tava jantando, assistindo minha aula, né? Uai, tem que ser, ué. Pois é. Enfim, pessoal, vocês já ouviram falar de alguma coisa relacionada à ditadura militar, a essa censura? Alguma coisa nesse sentido? Já ou não já? Me responde, galera. Eu me senti um espírito desencarnado nessa aula. A galera vai assistir essa aula depois no YouTube e vai rachar os bicos. Bom, a expectativa é que, como todo mundo fez ensino médio, todo mundo já estudou. Né? Só que agora nós não estamos vendo a parte política da ditadura militar. A gente está vendo qual parte, turma? A parte educacional. Se você virar para muita gente antiga, né, chamamos de gente antiga o pessoal da terceira ideia, né, da terceira idade aí, que são os nossos velhinhos, que nós amamos tanto, né, como minha mãe, mãe de muitos e vós de muitos e daí por diante.
Quando a gente pergunta do Mobral, fala, ah, lá no Mobral era bom, todo mundo prestava atenção, o professor batia na gente. Que não... Aí eu penso assim, aham. E o pessoal saiu, então, apenas com a formação mínima, né? Essa era a preocupação do Paulo Freire, né? Isso era o que o Paulo Freire ensinava para essas pessoas como educação bancária. Você vai ali, faz o cara fazer aquele negócio na hora, recolhe dele numa prova, pronto, ele está preparado. Se ele precisar um dia, né, utilizar aquilo ali para poder seguir a sua vida, para poder fazer alguma coisa, né, na sua vida, ele não tem essa condição. Afinal de contas, acho que aí é uma opinião particular, tá? Quem quiser discordar pode ficar à vontade. Uma das grandes falhas na educação brasileira é que a gente ainda não tem a competência de mostrar para o aluno a importância dos estudos, né? Só que quando a gente está estudando também ao mesmo tempo a história da educação, a gente vê que isso foi um projeto, né? Isso foi uma coisa construída por um sistema de classes e daí por diante. Bom, o ano de 1968 foi marcado pela revolta estudantil de âmbito mundial, cujo idealismo refletiu-se também aqui no Brasil. Essa revolta estudantil é tipo essas manifestações que estão acontecendo aí no Black Lives Matter, né, que começa nos Estados Unidos por causa do assassinato do George Floyd e vai ocupar aí todos os espaços de mídia, todas as discussões. E o que começa a ser discutido lá em 68? Né? Os estudantes começam a discutir a questão relacionada aí à educação no país, a falta de liberdade política no país, né? A falta de liberdade de expressão no país. E lembra vocês, né, que muitos desses jovens que questionavam eram também jovens das periferias, porque a gente viu nos capítulos anteriores e no decorrer das nossas aulas de história, que as pessoas mais pobres, né, os descendentes de escravos, eles eram relegados aí para uma cidadania de segunda classe, vamos dizer assim, de segunda e até mesmo de terceira classe. E o que isso tem a ver com a história da educação e com a nossa formação, professor? Isso reflete em muitos dos problemas que nós temos hoje, na nossa atualidade. Tá, galera? Então, a gente tem que pensar nisso. E como esses movimentos que começam, né, mundo afora, então você já sabe que em 1968 teve um movimento estudantil que lutava pela melhoria aí do ensino. Vão haver várias reivindicações referentes às políticas educacionais no país, principalmente, né, por mais vagas no ensino superior. O que é o grande problema das vagas no ensino superior? No Brasil sempre foi, né, desde quando foi criado as universidades, foi introduzido aquele sistema horroroso de vestibulares, né, onde o indivíduo ia lá, é a educação bancária do Freire. Né? O indivíduo vai lá, responde um monte de perguntinhas, se ele tirou a maior nota, ele entra para a universidade. Quem tira menores notas fica aí então excluso da universidade. Beleza. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas a pergunta é igual para todo mundo. Só que a gente sabe que o acesso à informação e o acesso à educação, né, ele não é feito em pé de igualdade para todo mundo, principalmente no Brasil, né, principalmente aí no nosso território. Alguns países, inclusive, eles já aboliram, né, essa questão dos vestibulares. Né? Como que é feita aí a seleção para o indivíduo entrar dentro das universidades? Através da dedicação. Então, o cara constrói um currículo. Ele vai ali e se dedica, então, o que eu quero ser? Mas aí a gente tem que se lembrar, né, do que eu estou falando, a importância de mostrar para o indivíduo o que é e qual o valor do ensino, do estudo. Num período da ditadura militar que não se discutia nada, não podia se questionar nada, não podia se falar nada, como que esses indivíduos iam fazer isso? Né? Como que esses indivíduos eles teriam condição de poder, então, burlar essa condição aí, vamos dizer assim. Então, pessoal, caiu a minha aula. Voltei, que desligou aqui o sistema aqui.
Então, o que vai acontecer, né? Eles não tinham liberdade de discutir, eles não tinham liberdade de fazer nada, mas eles já questionavam. O pobre também quer ir para a faculdade, o pobre ele também quer fazer parte. Mas a gente já viu que, além de ser excluídos, né, os pobres eles eram considerados mão de obra para muitos indivíduos aí nesses períodos. Então, vai ser nesse mesmo ano de 1968 que a ditadura vai produzir uma das suas armas aí, uma das suas modelagens mais asquerosas que foram lançadas na época, que é o lançamento em 13 de dezembro de 1968 do Ato Institucional número 5, que era o ato aí que suspendia todos os direitos individuais que nós temos. Então, nós temos garantidos aí pela Constituição nossa liberdade de ir e vir, nossa liberdade de expressão, a nossa igualdade perante a lei, né, direito a julgamento justo. Então, nós temos tudo isso aí garantido na nossa Constituição Federal. E o ato institucional número 5, o que ele vai fazer, turma? Ele vai julgar por terra, então, todos esses direitos aí que os indivíduos tinham. Vai tirar esses direitos aí dos cidadãos, né? E para enquadrar especificamente o sistema educacional contra qualquer ação tendente a confrontar o governo ditatorial, houve ainda o Decreto de Lei 477. Olha que absurdo, pessoal. De 26 de fevereiro de 1969. A lei definia a proibição de qualquer manifestação política, ou que fosse assim considerada, e estabelecia as punições correspondentes para professores e estudantes. Então, é impossível você entrar dentro de uma escola em determinado momento os alunos não te perguntarem o que é violência, os alunos te perguntarem o que é corrupção. Se aparece uma atitude de um presidente da República na televisão, o aluno vai te perguntar o que você acha daquilo ali. E dependendo do que o professor falasse, né, ele poderia ser preso e processado aí nessa lei 477. Aí você vai se perguntar assim, né? Como que esses militares descobriam a forma que os professores estavam dando aula? Eles infiltravam, acredite se quiser, indivíduos, né, jovens aí nas universidades, pegavam os filhos, né, de pessoas ligadas à ditadura que estudavam nas escolas fundamentais, e esses indivíduos aí ficavam com a responsabilidade de denunciar qualquer tipo de prática desses indivíduos aí. Estão tentando fazer uma lei, já tem uns 3 anos que eles estão tentando fazer uma lei parecida com essa 477, que é aquela questão da escola sem partido, né? Em que ela se assemelha com a lei número 477? Claro que o professor também não tem o direito de chegar na sala e ficar falando de PSL, PSDB, PT, Bolsonaro, Lula, não é isso. Agora, como não falar de política? Você vai dar uma aula de história, por exemplo, como não falar que os papas politicamente eram aliados aos reis? Isso são fatos históricos. Como que você não vai falar que um governante tem que respeitar a liberdade dos indivíduos? Isso é uma premissa, vamos dizer assim, escolar. Aí tem professor também que eu sei que pisa na bola, que fica martirizando aí outros pontos, que não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter a liberdade de debater as coisas que estão no nosso cotidiano para que a gente possa ter entendimento, né? Eu me lembro de um caso, um caso político, só que na área de saúde, né? Quando houve aquela vacinação de HPV na escola, não sei se vocês se lembram disso, que aí as meninas adolescentes tinham, nossa, ia pai na escola querendo bater na diretora, porque a diretora queria ensinar a sua filha a fazer sexo. Entendeu? Aí tinha que juntar o pessoal do posto de saúde, tinha que juntar o pessoal da escola para explicar para aquele senhor ali que a vacina ela valia para a vida inteira da menina, né? E que era para prevenir aí contra doenças como câncer no colo do útero. Então,
chega momentos, pessoal, que não tem como discutir. Né? Tem momentos que você tem que educar, você tem que preparar. Eu já vi pessoas aí muito radicais falarem de no ensino médio ter aquelas aulas de preparação sexual, né, onde os professores ensinam o que é o sistema reprodutivo, quais são os métodos anticoncepcionais que devem ser usados. Não tem que falar isso na escola, não. Babá. Aí vai acontecer igual já aconteceu comigo, o Bruno, aí várias vezes. Né? Você vê que aquela aluna de 13 anos, de 12 anos, de 15 anos sumiu. E quando você pergunta o que aconteceu, não, ela engravidou, ela vai vir nas aulas agora só depois que nascer. O problema não é adolescente engravidar, não é ninguém engravidar na adolescência, não. O problema é a pessoa não ser educada, a pessoa não ser preparada, né, para poder evitar essa gravidez na adolescência. Porque a gente sabe que um ser humano ele vai emanar cuidados, né, ele vai emanar um monte de coisa. Eu estou falando esse caso para vocês verem como que o pensamento político ele foge muito além disso que as pessoas acham que é só ficar debatendo um candidato, um indivíduo, ou qualquer pessoa nesse sentido aí. Lá na página 110 da apostila de vocês, tem um desenho interessante, o turma, que é um bando de lupas, né, marchando, e a descrição está assim, ó, de olho nos estudantes. Essas lupas estão com um chapeuzinho de militar. Olha aí que interessante, né? De olho nos estudantes. Depois de decidirem iniciarem violenta repressão aos movimentos de educação popular, principalmente destruindo as entidades que os patrocinavam, os militares efetuaram a primeira ação da ditadura na educação, formalmente estabelecida em 9 de novembro de 1964. Foi baixada a Lei 4464, conhecida como Lei Suplicy, Suplicy de Lacerda. Essa lei tinha como finalidade reorganizar a representação estudantil para neutralizar eventuais manifestações dos estudantes. Então, aqueles atos de ir para a porta de fábrica, de levar a educação para as favelas, né, de fazer crescer aí o movimento estudantil, passa, então, a ser combatido pelos militares. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão passar a controlar essas ações estudantis. Aí os estudantes vão começar a lutar por coisas que não tinham nada a ver, né, a seguir regras. Eles vão lançar várias formas aí de controlar, né, a forma de pensar dos estudantes, a forma aí de ser dos estudantes, e isso daí vai gerando, né, um estado de sítio, um policiamento em cima dos indivíduos. Olha aí a continuação. Nesse momento, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi considerada ilegal e foco de agentes subversivos. Em seu lugar, foram permitidos aí os diretórios acadêmicos, os chamados DA, representando cada curso e o Diretório Central de Estudantes para cada universidade. O que é esse diretório acadêmico? Era um grupo de estudantes que iam debater, né, o que era importante para a educação. Só que era esvaziado de crítica. Para eles estava tudo bom. Os DAs existem até hoje, os DCEs existem até hoje, para ser sincero com vocês. Né? E no ensino médio aí vão ser formados grêmios estudantis. Não, eu participei de muito grêmio estudantil. E me lembro, por exemplo, no começo ali, no finalzinho da década de 80, ainda não era mais ditadura militar não, mas tinha aqueles resquícios, né, da ditadura militar. A gente o nosso grêmio fazia um jornalzinho na escola, para poder manter a galera informada, aqueles correios elegantes e tal. A diretora tinha que pegar e assinar todas as micromatérias que eram publicadas ali, né, para poder ter validade. O pessoal tem que desligar a gravação aqui que vai acabar, ok? Eu continuo logo na sequência. Era isso que eu tinha para falar desse tema hoje. Um abraço.